já faz algum tempo e eu queria passar para vocês qual foi a experiência que eu tive ao desenvolver esse material e as oportunidades de negócio que tem nesse segmento aí, tá? Bom, eu já botei minha foto, eu não liguei a câmera para não dar mais throughput de imagem aí também, isso aqui espanta até criancinha, ó. Nossa, olha o estado que eu tô. E fica de vídeo assim mesmo. Não aguento, se ficar me olhando com essa cara aí, eu vou querer chorar, exausto. Mas vamos lá. Quando eu estava melhorzinho, minha cara era essa aqui, ó. Então, eu trabalho em desenvolvimento de cursos e projetos o tempo todo na área de governança de tecnologia, na parte principalmente de cursos certificados. Então, minha experiência tem sido isso, fazendo projeto por aí. E comecei a trabalhar agora com os escritórios de advocacia e esse assunto DPO entrou no meu radar. Então, foi mais ou menos por causa disso que eu comecei a entrar nesse assunto aí. E a IT Partners, ela tem feito uma série de cursos, a gente tem uns 30 e tantos cursos, mas a pegada não é curso avulso. A gente percebeu que o nosso estilo é fazer cursos sequenciados. Então, estou bolando um curso agora de Design Thinking, Verisme e DevOps. Tá um conjunto legal. Do ano passado para cá, eu fiz um sequencial também que até hoje teve curso todo mês, que foi o sequencial voltado para formação Agile. Então, é bem legal porque eu percebo o resultado que você dá de contribuição para uma pessoa, quando ela faz um curso, ela faz uma sequência, o que muda na carreira dela, e isso é bem legal. Eu acho que essa experiência que eu tenho desde a virada de 2007, 2008, comecei com esse negócio de formações aí, quando eu posso e eu estou enfronhado nisso, o resultado profissional, a gratificação para a gente é muito maior. Então, é estilo da IT Partner sempre ter formações de curso. Agora pintou mais este aqui. Já, por incrível que pareça, a primeira turma já está praticamente formada. A gente não fez força e já acho que esse negócio aqui tá com um assunto pujante. É um veio bacana esse negócio de DPO. Bom, qual é o assunto de hoje? Então, o escopo do webinar é o DPO. Para falar disso, eu tenho que falar do GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Tenho que falar do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que já foi assinada e vai entrar no ar em alguns meses. E o material criado nessa apresentação, eu gostaria de fazer duas referências. Uma, eu usei um livrinho muito bom, que é o Pocket Guide do GDPR, que eu usei para fazer o curso básico de fundamentos de do Exim. Muito bom livrinho. Muito bom. Livrinho num contexto, né? Que você pega livro com muitas páginas, mas esse aí, bem consistente, eu recomendo. Eu usei esse livro para fazer toda a parte do GDPR e gostaria de dar crédito à Opsi Bloom, que fez um trabalho muito bom na explicação do LGPD, e eu achei a estrutura, o jeito como eles apresentaram muito bom. Eu segui uma série de referências que eu aprendi com esse escritório de advocacia. A gente está falando de uma série de escritórios de advocacia porque isso aí está na ordem do momento para esses escritórios. Então, é interessante que foi daí que eu comecei a perceber esse negócio. E, bom, afinal, o que é o GPDR? É uma legislação. Então, essa legislação ela foi sendo fomentada durante um tempo, 4 anos de pancadaria na União Europeia, e em abril de 2016 ela se tornou lei, mas aí foi uma lei que nem aqui no Brasil, né? Virou lei, mas tem um prazo para implementar.
Então esse prazo foi correndo e ele venceu agora 25 de maio deste ano. Então essa regulação geral de proteção de dados, ela passou a ser de fato este ano. Então não é uma coisa que brotou do nada. Já vinha sendo fomentado há um bom tempo e aparentemente estão lá como aqui, deixaram para a última hora e agora a lei está no ar. Tem uma batata quente aí. Então, o regulamento se destina a estabelecer um único conjunto de regras de proteção de dados para toda a Europa, que é bem comum. Tem uma série de coisas que a gente faz que aproveita esse embalo europeu, aí, a parte de definição de competências. Tem uma série de coisas que é interessante aproveitar o fato da Europa ter que balizar para 30 países. Sempre sai estruturas bem sólidas e ponderadas sobre o assunto. E o GPDR foi essa pegada aí voltada para a área de proteção de dados. Vocês devem ter percebido isso, principalmente com a troca de versão de aplicativo de celular. Quase todos, esse ano, trocaram diversas vezes para se adequar a essa lei. Então todo mundo teve que atualizar um monte de coisa por causa dessa lei aí. E essa foi a coisa que mais nos afetou no primeiro momento, né? A percepção de que essa lei tinha entrado no ar. Bom, uma coisa interessante aí em relação à GPDR é que não tem distinção entre os dados pessoais de um indivíduo, as suas funções privadas, públicas ou de trabalho, tudo é coberto, não tem segregação. Os dados aqui são cobertos de uma forma ampla. Não é, estou no trabalho, estou aqui, eu estou ali. Tem uma cobertura ampla. E outra coisa, afetam as empresas globais. A gente percebeu que a troca desses aplicativos não se deu por causa do Brasil, e sim porque estavam adequando a todos os softwares para manter o serviço funcionando sem grandes problemas na Europa. Então essa foi a primeira percepção, porque toda empresa global acabou tendo que se adequar, não tem moleza. Bom, ainda em cima da GDPR, uma coisinha que eu queria falar também é que por causa dessa adequação, provavelmente vai ter multa, né? Organizações que não cumpram esse regulamento de proteção de dados, quer dizer, vazar dados, não proteger dados dos seus clientes, não trabalhar de forma adequada com esses dados, está passível de multa. E a multa não é bolinho, ela vai em função do tamanho da empresa, mas a gente sempre quer olhar para o topo, pode ir até 10 milhões de euros, ou 2% do faturamento bruto da organização que tem algum tipo de violação voltado para os seus dados, seja nos sistemas de registro, segurança e principalmente acidentes de segurança ou incidentes de segurança. Esse é o maior problema hoje. As pessoas sofriam esse tipo de situação e escondiam, né? Então, não dá mais para fazer isso, porque a multa é pesada quando aparece. Então, essa foi a primeira adequação e começou a rolar, a valer em maio. Então, uma coisa que a gente tem que falar, aqui eu tirei daquele livrinho, onde se aplica, onde não se aplica a GDPR. Então, ela se aplica, né, no contexto do estabelecimento, do contexto de um estabelecimento europeu independente do local de processamento. Então, se a empresa é europeia e tem os dados rodando em outro lugar, está fora. Isso não é desculpa. Uma outra, o tratamento dos dados dos indivíduos localizados na União Europeia. Então, seja qualquer serviço oferecido lá, não importa onde os dados estão sendo guardados, se aplica. E o monitoramento do comportamento dos indivíduos na União Europeia. Então, uma lei europeia tem toda essa característica, mas tem implicações globais. Não se aplica na parte de segurança pública, quer dizer, a relação de terrorismo, esse tipo de coisa não tem nada a ver, e no uso pessoal ou uso desse tipo de informação para persecução criminal. Então, não se aplica a lei, ela é mais voltada mesmo para o indivíduo e para a proteção dos dados. Bom, por causa dessa lei, apareceu a possibilidade de se especializarem algumas pessoas nesse assunto. Então apareceu aí a figura do DPO. Então, o DPO,
ou Data Protection Officer, é um tipo de um personagem que aparece capaz de não só filtrar a regulação para dentro da empresa, como, mais que isso, ser o porta-voz sobre esses assuntos. Conversando com alguns escritórios de advocacia, inclusive, parece que esse tipo de posição pode ser terceirizada. Ou seja, você é o DPO de uma ou mais empresas. Implica em responsabilidades, mas nada impede. Não necessariamente precisa ser um funcionário da empresa para ser um DPO. Você pode ser um terceiro que representa a empresa, como se fosse um advogado dos dados. Então, o GDPR é projetado para proporcionar aos indivíduos o controle dos seus dados, e aí as empresas, para colocar um ponto focal, podem eleger um profissional que faça frente a esse tipo de necessidade, né? Bom, como a lei está desde maio no ar lá na Europa, isso teve implicações em todo o mundo, inclusive no Brasil, né? No Brasil, se uma empresa brasileira fornece para uma empresa europeia, então vai acontecer a mesma coisa. Então, se não quiser estar submetido às leis, vai ter que ter uma preocupação voltada para isso, e pode ser que a empresa coloque esse tipo de esforço focalizado numa pessoa só para fazer esse trabalho, que é o DPO. Então, uma coisa interessante é a quantidade de pessoas que poderiam fazer esse trabalho, né? Porque toda empresa média ou grande vai ter esse tipo de preocupação e provavelmente não está alinhado, né? Vai ter um monte de coisa para fazer, para mostrar, para olhar. Eu tenho participado de projetos de ISO 27000 e é interessante porque a 27000 provoca o alinhamento de uma série de documentos voltado para o objetivo do projeto de certificação. E todas as empresas em que eu fiz esse tipo de trabalho, não houve surpresa. Era sempre desconjuntado. Não é que não tinha esforço, não tinha gente preocupada, às vezes não tinha também, mas sempre que se procurava ver com qual tipo de homogeneização, se a coisa estava homogênea, dificilmente. Sempre tem muita gente com boa vontade e pouca evidência de que as coisas são feitas. Isso vale para 27, imagina para isso aqui também. Então, a GDPR poderia ser um subset da 27? Tranquilamente, sem problema nenhum. Tanto é que aprender a 27000 ajuda muito a entender essas regras de segurança voltadas para dados. Então, esse já é um começo, né? Bom, se isso está rolando na Europa já há 2 anos e começou a valer a partir de maio, no Brasil, com um pouquinho de delay, está acontecendo a mesma coisa. Entrou no ar aí homologado uma lei neste ano e também deu alguns meses, ou seja, vai começar no início de 2020 para valer, mesmo esquema que na Europa. Então, as responsabilidades, essa lei foi promulgada, tem uma série de coisas nela que foram aceitas, algumas coisas estão indo para a parte de regulação, mas ela tem uma seriedade muito semelhante com a lei europeia. Eu fiz alguns slides de comparação, mas eu vou falar um pouquinho da lei brasileira para depois fazer comparação, tá bom? Então, essa lei no Brasil, ela foi criada para proteger os dados das pessoas naturais a partir de fevereiro de 2020. Não é que não estejam protegidos, mas ela passa a fazer sua vigência a partir dessa data. E ela é bastante semelhante em relação à legislação europeia. Eu vou dedicar alguns slides para isso daqui a pouco. Bom, a quem se aplica a lei? Então, a lei no Brasil. Então, a lei no Brasil vai se aplicar a uma série de pessoas, com uma série de empresas. Então, a gente começa dizendo o seguinte, que ela se aplica do ponto de vista material a qualquer pessoa.
Então, natural, jurídica, de direito público ou privado, que vive com dados pessoais ou que exerça atividade em que se utilizem esses dados. Então, coleta, armazenamento, compartilhamento. Eu fiz um projeto esse ano, aqui de 2018, de PCI. PCI é voltado para dados de cartão de crédito, com um filtro maior ainda. Você tem problema com criar uma área de contenção, mas o raciocínio é muito parecido. Quer dizer, você tem que saber o que você está fazendo com aqueles dados, né? E, inclusive, quando você não está usando mais, se livrar deles, porque o risco é muito grande você ficar com dados que você não usa. Além do que, o dono do dado pode solicitar isso. Então, a lei se aplica a todo mundo. Segundo, mas o que é dado pessoal, né? Então, qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa de maneira direta ou indireta. Por exemplo, CPF, endereço, dado de GPS, indicador eletrônico, hábito de consumo, ou seja, esse negócio de encher a máquina dos outros de coletador de dados sem avisar, a partir de 2020 é contra a lei. Efeitos práticos, vai ser abrangente, né? Então, a maior parte dos projetos e atividades empresariais vão estar submetidos a essa lei. E alguns exemplos de situação em que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica. Relações trabalhistas, relações de consumo, relação entre usuário e serviços de internet, B2B, que usa dados pessoais da pessoa, e assim vai. Quer dizer, está regulada, eu não estou querendo fazer nenhuma polêmica, só mostrar para vocês essa lei é bastante ampla, né? E ela se aplica a algumas coisas e não é relevante a outras. Então ela se aplica a todo estabelecimento no Brasil que ofereçam serviços ao mercado consumidor brasileiro ou que coletem e tratem dados de pessoas localizadas no Brasil. Muito parecida com a lei europeia nesse aspecto. E ela não é relevante aonde os dados estão, onde é o país sede da empresa, onde os dados estão, ou a nacionalidade dos titulares dos dados. Isso é irrelevante. É muito parecido com a lei europeia, para não dar moleza, para não dar brecha. Então, se for de um brasileiro, mesmo que esteja hospedado em algum outro lugar, isso não é relevante. Está dentro da lei, não tem moleza. E quais são as áreas que vão impactar essa legislação? Então vai impactar aí na análise de dados, em marketing, principalmente marketing digital, desenvolvimento de software, compilar dados das pessoas sem pedir autorização, né? Gerenciamento de produtos, a parte jurídica, conformidade, recursos humanos, guardar dados das pessoas que são da empresa ou que saem da empresa, serviços e logística, onde é que entrega, e segurança da informação. A gente tem uma miríade de situações em que a legislação impacta, né? Tudo praticamente. Aí eu também fiz um slide daquele se aplica e não se aplica. Então, se aplica aonde, né? Se aplica na cadeia, na coleta de dados pessoais do indivíduo que está no Brasil, no tratamento realizado nesses dados no Brasil e na oferta de bens e serviços para o mercado local. Não se aplica quando os dados são provenientes para outros países que apenas transitem por aqui, ok? Uso pessoal ou não comercial, fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos ou de segurança pública. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa e eu estou declarando que é uma pesquisa, dependendo da situação, isso aí não está completamente isento, fora da lei, fora do tratamento da lei, né? Bom, e essa lei e a figura do DPO? Então, também tem a ver, né? Então, se você não põe um ponto focal para esse negócio, então vai ser uma pulverização das responsabilidades pelas pessoas da organização, e a hora que bater na porta alguém para validar isso, não tem um ponto focal. Então o DPO pode ser um ponto focal, como na 27.000 você tem o Security Officer. É muito parecido. O Security Officer, ele tem a mesma característica assim, de apelo do DPO. Deve ser dotado de autonomia e estabilidade,
aí é mais para que a pessoa funcione como um ombudsman, isso tem na 20.000 também. Tem que ter independência orçamentária para poder trabalhar. É obrigatório para empresas que tratam dados como controladoras, então se você controla os dados de alguém, você tem que ter essa figura identificada. E quais são as atividades? Ele atende às demandas dos titulares de dados, vai ser provavelmente muita coisa empacotada, interagir com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, prestando contas e trazendo informações para dentro da organização, e na orientação de funcionários. Quando você tem um Security Officer na 27.000, é muito parecido. Então, não tem uma coisa que eu note assim, que parece uma inovação, só que é voltado para dados, né? Então, é muito parecido com o que a 27.000 já pede, assim, porque aí você trabalha para a 27.000, e aqui você está trabalhando por uma lei, né? A 27.000 era uma distinção da empresa, é uma distinção da empresa. Essa aqui é uma lei, né? Não adianta você falar, não vou fazer. E eu fiz aqui uma tabela comparativa entre a GPDR e a LGPD. Então, a parte da GPDR pede licitude, lealdade e transparência, LGPD, livre acesso e transparência. Então, é muito parecido os termos. Limitação de finalidade, na LGPD, finalidade e adequação, também é meio parecido. Na lei europeia, minimização de dados e limitação de retenção, quer dizer, você tem que jogar fora quando não precisar mais. Na LGPD você não define isso, mas diz que os dados têm que ser necessários, não for necessário você não deveria pedir. Grau de precisão, do lado do Brasil tem a qualidade dos dados, que é parecido. Integridade e confidencialidade, isso aqui está amparado pelos valores da informação da 27. A LGPD vem na parte de segurança e prevenção, tem muito a ver com prevenção de roubo de dados e segurança. Responsabilidade de prestação de contas, mais detalhado até que a GDPR. E a não discriminação, que é uma característica bem do Brasil, né? Na Europa não dá para discriminar, porque é um país que não tem jeito. Então não tem um tópico específico para isso, e no Brasil tem. Uma outra coisa, né, os direitos do dono do dado. Então eu também peguei isso aqui, é uma listinha dos donos do dado. Então, podem ver que ela é muito parelha. Então, quem é dono do dado tem um tratamento muito semelhante, seja na lei europeia, seja na lei brasileira. Então, se você trabalha pensando por uma coisa, você está bom para outra também. A adequação praticamente é o mesmo caminho. Uma outra coisa é quando acontece um incidente. Isso aqui na 27 é importante, ela começa a olhar para mitigação de risco, se aquilo está dentro de um contexto maior, se você olhou aquilo dentro do que é mínimo viável, etc. Então aqui é meio igual. O que você faz com incidentes de segurança? Então, mas é voltado para dados, né? Então, em até 72 horas na Europa e no Brasil, em um prazo razoável, não sei se vai sair uma lei regulando isso, alguma norma, sei lá, mas são, vamos lá, tudo parecido, né? Eventos que causem risco ou dano relevante aos dados, qual é a natureza dos dados, quem é o titular do dado, quais são os riscos, que medidas mitigadoras foram feitas e como é que você trabalha com a divulgação disso. Então é interessante, né, que o que está acontecendo na Europa é o tarde que vai acontecer aqui no Brasil. E é interessante que lá mudou muita coisa, não sei como é que vai ser o andar da carruagem aqui, mas ela é uma lei bem moderna essa, viu? Bom, aumenta a necessidade de profissionais que saibam disso. Então, tem que ter gente com... Não adianta vir do nada e querer fazer isso na vida, né? Então, não dá para você implantar e gerir essas políticas de proteção de dados sem conhecimento prévio, tem que se preparar para isso. O que dá para notar é que o pessoal de tecnologia é muito fraquinho, normalmente nessa parte de conhecimento de direitos e deveres, na parte de segurança da informação, não pelo fato de que eu dou aula o tempo todo disso, mas é que quando a gente faz projetos, você percebe o quanto as pessoas estão despreparadas em relação a esse assunto de forma geral. Ok? Então, tem aí um caminho interessante. Eu vou, daqui a pouco, fazer uma pesquisa entre a gente aí, só para ver o que vocês estão achando desse negócio, mas eu vou fazer daqui 3 slides, essa pesquisa. Por enquanto, eu vou só contar as histórias para vocês.
Bom, o que faz um DPO? Então, se tiver esse personagem, né? Então ele é uma pessoa que atua como um canal de comunicação e supervisiona as políticas, práticas, tratamento de dados dentro da organização e verifica se elas estão em conformidade com a lei. Então, é isso, né, que a pessoa ou que esse indivíduo faria. E deverá ter condição de realizar um negócio chamado PIA, que é uma espécie de assessment em relação, é como se fosse uma análise de risco em relação à privacidade e proteção dos dados. A 27 disso, a 20.000 faz isso. Então, é uma coisa bem interessante, porque isso não é novidade, só que é voltado para dados. E aí ele supervisiona todas as práticas de tratamento de dados dentro da organização e verifica se existe uma conformidade com a lei. Então é isso. Eu queria, antes de prosseguir aqui, falar do que eu capturei de DPO aí, eu queria fazer uma pesquisa e vou publicar em seguida isso pra gente. Deixa eu só descobrir qual é o botão que eu aperto aí. Deixa eu ver. Esse aqui. Beleza. Achei. Deixa eu ver como é que é a turma aí. Se vocês puderem votar, é só. É anônimo, eu vou publicar de volta. Desculpem se eu não cobri todas as possibilidades aí, eu estava com falta de imaginação. Por isso que eu coloquei outros aí para não levar a burdoada, né? E aí eu coloquei na segunda lista se vocês têm algum certificado. Eu vou publicar isso de volta. Público bem diverso aqui. Eu vejo que, dependendo como a gente se prepara, você vai criando uma massa crítica para enfrentar qualquer parada, né? Então, eu dou aula de COBIT avançado para auditor. Depende do tipo de auditor, ele tem muito incipiente para TI e às vezes não. Então você percebe que é uma combinação, né, que faz com que as pessoas se preparem para essas situações, né? Eu vou encerrar a votação, eu vou ver se eu consigo publicar ela. Ela está aparecendo para vocês ou não? Para mim está aparecendo. 85% votou. Vai estar gravado, viu? Tranquilo isso aí, viu, Flávio? Dá para fazer sim. Eu vou estar gravado amanhã no blog. Assim que eu terminar isso aqui, eu subo para o blog da IT Partners e mando para vocês o link também. Tá bom? Bom, então vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Aí, beleza. Eu vou encerrar a votação aqui. Eu vou compartilhar agora. Ó. Então agora vocês estão vendo junto comigo. Então, ó, tinha mais gente de TI na turma aqui, hein? Então, eu acho um bom caminho, viu? Eu acho um caminho bem legal. Mas é um caminho que, se tiver advogado, cara, puta, é uma bocaça isso aqui para advogado. Porque os caras querem se especializar em alguma coisa, e advogado normalmente é fraquinho nessa coisa de TI, viu? Não estou dizendo todos, mas na média, passa longe, né? Então é isso aí, beleza. E vocês viram que tem gente com curso de segurança que eu não tive ideia de colocar aí. Beleza? Bom, então vou voltar lá para a apresentação. E olha só que legal isso aqui. Ó. Bom, como é que está o mercado de trabalho? Ó, isso aqui foi fácil fazer, viu? Não gastei esforço nenhum para fazer esse slide. Ó. GPDR de GPD, gestores devem se preparar para o pior, mas devem esperar o melhor. Quer dizer, atenção, né? Nuvens no horizonte. Outra. Surgiu uma nova profissão em Portugal. Vocês não acreditam que está bombando isso em Portugal.
A gente está subindo com esse assunto no Google, na busca do Google, né? E a gente sempre está no meio de um monte de empresa portuguesa. Nossa Senhora, é impressionante o que tem de empresa em Portugal mexendo nesse negócio. Para Portugal, que normalmente é lento nesse negócio de TI, impressionante. Eu estou assim, embasbacado de ver a quantidade de informação disso que rola. Eu não fui procurar em outros países, eu fiquei meio que no idioma, né? Cresce demanda para um especialista em privacidade, isso aqui saiu na Folha semana passada, e falando basicamente do DPO. Outra aqui, DPO. Então, essa aqui, quem é o responsável por proteção de dados? Cresce demanda para um especialista em privacidade. Então, vai começar a agitar esse negócio aí. Ó, você sabe o que faz um DPO. Esse aqui eu achei legal, eu coloquei inclusive link direto do site para essa matéria aqui. Pelo menos 28 mil DPOs são necessários para atender os requisitos da Europa. Se a gente dividir por 3, né, então no Brasil precisaria por baixo aí uns 10 mil, né? E a nova lei de dados cria carreira no direito com salário de até 50 pila. Aí já está escrito aí, né? Eu só botei aí só para fazer cosquinha, porque somebody love, né? Quer dizer, vai pintar aquele negócio, quem tem olho na terra de cego vai se dar bem nesse negócio aí. Bom, o que a gente fez, né? Nós construímos uma formação, na realidade o Exim, que é uma empresa holandesa que está enfronhada na Europa, né, criou uma formação. E como a gente tem a Milena aqui no Brasil, que é uma bênção, ela conseguiu traduzir todos os cursos. Então, tanto o curso quem traduz é a gente, mas os exames estão traduzidos. Então, isso é uma pegada legal. A formação de DPO do Exim dá um certificado de DPO. Tem pouca entidade no mundo dando essa certificação. Então, o Exim preparou uma formação e a gente está lançando. Já tem uma turma praticamente formada para isso. E outra coisa, ele vai usar o mesmo conceito das outras formações, elas são recorrentes. Então, se você faltar num dos cursos, você faz o próximo. Não tem parada. A gente já tem isso por hábito, essa é a 4ª formação nossa desse jeito. Então, seja lá como for acontecer, se tem de noite e de dia, a pessoa só se reinscreve no seguinte. A não ser que não tenha quórum, a gente vai fazer esses cursos de forma sequenciada. No Agile, está direto. Até agora só falhou em 15, 16 meses. Então, significa que quando você tem essa massa crítica é legal, porque você pode trabalhar dentro das tuas possibilidades, né? Bom, como é que funciona? São 3 cursos. É o 27.001 do Exim. É um curso de 2 dias. A gente revisou esse curso diversas vezes para deixar. Ele teve que sofrer uma revisão grande para 27.001 em 2013. Foi feita a revisão em 2014 e 2015. Precisou mexer em um montão de coisa. Então, a gente adequou para 27.001, que está bem diferente da versão anterior. Tem um monte de coisa diferente. Ele é a base para toda... principalmente para a parte de glossário, a parte de nomenclatura. Ele é muito bom para o que vem depois. E ele dá base para o Data Protection Fundamentos, que está no mesmo nível, então a prova tem a mesma pegada. Eu tenho tudo isso escrito dentro do site, eu não vou ficar detalhando isso, dá muita canseira para vocês. E você fazendo o Data Protection Practitioner, quer dizer que tem coisa prática para fazer no curso, não dá para fazer com gravação, não dá para ver depois, não dá para fazer maracutaia, porque senão você não recebe a certificação de que fez o curso, então tem que botar um pouquinho de responsa aí, mas se fizer esses 3 cursos, o resultado é receber do Exim, tem que fazer os 3 cursos, os 3 exames, né? Você recebe o certificado de DPO. Isso no currículo, nessa altura do campeonato, deve fazer uma inovação no mercado, né? Quem tiver isso, e também não adianta se não tiver absolutamente nenhum conhecimento
do assunto entrar nisso, vai ter que ter uma curva de aprendizado, mas se está na área de TI, se está na parte de governança, isso é mais uma coisa para aprender, né? Não é uma panaceia. Eu, olha, sinceramente, acho que um pouquinho de dedicação aí já dá para... Inclusive, tem muita coisa formatada, essa parte de avaliação, é tudo meio que formatado, mas não dá para sair na orelhada. Eu acho que tem que sair com alguma massa crítica, com algum reconhecimento, né? Então é isso, o curso, a sequência é esse tipo de coisa e a gente apoia para valer, para rodar. E quem é o público-alvo? Aqui a tradução ficou de diretor de proteção de dados, eu acho meio pretencioso isso. DPO é Data Protection Officer, né? Então é o cara que cuida do assunto. Acho que a tradução é meio pretenciosa. Tem que ser uma pessoa que tenha, que consiga navegar dentro da organização. Não precisa ter esse tipo de alçada, né? Mas tem que reportar coisas que vão mexer com a empresa. Da área de legal, compliance, security officer, eu acho que cai com uma luva para security officer isso. E para quem lida com continuidade de negócios, que é um outro assunto que fica por uma outra vez, que também tem um bom apelo, mas não tão oportuno quanto esse assunto do DPO. Mas tem uma pegada interessante isso aí. Bom, a gente está com a ideia de fazer esses cursos em EAD, então noturno é raro a gente fazer com presencial, é mais comum fazer em EAD, já fez mais de 500 cursos em EAD, sabe, cuidar disso de forma adequada, tem bastante experiência para contar, mostrar, e 2 cursos de fundamentos e um intermediário, e tirar de letra isso, não é problema nenhum para a gente. Só tem que fazer uma boa sustentação, bastante exercício, passar, como a gente faz, né, material adicional, é só estudar, e o resultado é a consequência da formação e a transformação no profissional desse naipe aí, né. Aqui falhou esse slide, era um azulzinho com uma série de... um trabalho de tudo. O curso intermediário, ele tende a ter trabalho de grupo, né? É fácil de fazer, a ferramenta que a gente usa faz fácil. A pessoa tem que se comprometer, colocar alguma coisa em PowerPoint, discutir com outros e trazer algum resultado, alguma aplicação prática. Então, tem muita gente que acha que quando consegue fazer um curso desse sem muita interrupção, é mais gostoso que curso presencial. E a gente procura propiciar isso, né? Fazer com que as pessoas conversem, falem, aconteçam aí. O que mais? Bom, já botamos uma grade, então começamos com 27 mil. Aparentemente a gente vai ter que abrir um Data Protection Fundamento saindo em dezembro, mas eu não coloquei porque não está aberto, mas praticamente tem uma turma já em dezembro do curso número 2 ali, e o curso número 3 está projetado para fevereiro, talvez a gente tenha que antecipar para janeiro, por causa de algumas coisas que a gente está fechando, mas eu não estou prometendo absolutamente nada que não esteja escrito aí. Isso que está aí é a verdade que a gente já tem na agenda. E na parte de baixo aí, a ementa e o folheto desse curso está disponível no site da Edportes. Eu coloquei inclusive como anexo aqui, se alguém quisesse baixar, está como um anexo disponível aí. Fiz um folheto explicando como é que funcionam esses cursos aí, e basicamente a explicação está em cima desse seminário aqui. Acho que o seminário está até mais profundo do que o material lá. E como vocês vão perguntar de preço, esse aqui é o preço que está no site lá. Então, os cursos, o preço individual dos cursos é esse, e quem faz a formação completa está com quase 30% de desconto. Eu não sou da área comercial, esse tipo de discussão e grupos, etc e tal, pelo amor de Deus, falem lá com a Edpartners e é lá que se resolve essas coisas. Eu coloquei o preço que eu tinha lá, isso aí está inclusive na loja. E a loja a gente usa Tray, eles fazem parcelamento em até 12 vezes. Okay? Então não é uma coisa assim do outro mundo. A gente vende regularmente bastante exame na loja. Outra coisa, dá para fazer assim, compra os cursos, vai comprando o exame só quando precisa. Ok? Também pode fazer isso. Você não precisa comprar antes. Eu acho que eu faria assim.
porque exame, o Exim não dá desconto, se comprar um ou comprar 10, o preço é o mesmo, então eu faria desse jeito, eu compraria os cursos para pegar o desconto e ia fazendo os exames à medida que eu completo o curso, fica mais palatável, né? Eu fiz aqui uma pesquisa, se alguém quiser preencher, aí porque tem o nome de vocês aqui, a gente vai mandar uma série de coisas, mas se alguém quiser receber informação disso aí, eu fiz uma pesquisa para isso. Deixa eu ver se eu consigo lançar. Eu tenho que concluir aqui e lançar a próxima. Se vocês quiserem preencher também, né? Eu estou contando a história como é que é e aí eu fiz aqui um Quer Saber Mais. Esse aqui eu não vou abrir a ideia aqui, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, aí o pessoal lá da área comercial vai passar informações, né? Ninguém vai ficar caveirando vocês por causa disso. Ok? Tá aberto aí do lado? Vocês não querem fazer pergunta, não? Tô me sentindo meio abandonado aí. Bom, eu tinha para contar de primeiro seminário desse assunto isso aqui. Eu acho que eu montei um modelo que conta que tem uma ótima oportunidade para profissionais da área de tecnologia, governança, segurança, legal, em arrumar um lugar ao sol num cargo que vai ser não só necessário aqui como na Europa. Então tem gente que está louco para fazer um pezinho de meia na Europa, chegar com uma formação dessa ajuda. Eu tive esse ano, acho que ano passado para cá, uns 15 alunos que migraram para a Europa. A maioria deles foi para gerência de projeto. Pasmem vocês. Nos países mais doidos que vocês possam imaginar. Todo mundo foi para gerência de projeto, de todo tipo. Então, tem aí espaço para esse tipo de coisa. Bom, o curso de practitioner é obrigatório fazer o curso, ok? Senão você não consegue demonstrar a tua parte prática. Os outros dois, não. Agora, se você não manja nada do assunto, ou então vai ter que ler a beça. E eu não coloquei os exames em avulso lá por falta de tempo. Então, a ideia aqui é que os dois cursos de fundamentos, como todo curso de fundamentos, pode ter o autodidata, ok? Mas a gente faz a nossa parte, procura fazer não só o curso, como passagem de conhecimento, beleza? Quando eu peguei o salário, eu peguei o salário médio da Europa, é 6 mil euros mês, 6 a 7 mil euros mês. Um amigo meu está morando lá, com 2 mil euros dá para nadar de braçada por mês. Então você ganha 6 mil euros, dá para nadar de tudo quanto é lado. Então isso é o que eu ouvi falar. Eu tenho cidadania portuguesa. Quem mais? Não tem nada a ver com ITIL. Aqui é tudo zero, não tem transferência de um assunto para o outro. Você tem que ter a ISO 27, certificado pelo Exim, tem que ter o foundation desse assunto e o practitioner desse assunto. O fato de você ter uma outra formação aqui ajuda para mostrar consciência de grupo. Tá? Não tem nada que porte alguma coisa para dentro dessa formação. Ok? Nada. É claro, se o cara tem CISIP ou CISA, vai ajudar, porque o assunto é o mesmo, né? É mais do mesmo. O problema aqui é que é específico de uma lei, de uma legislação. Então, pessoas que têm quilometragem no assunto, tiram esse tipo de assunto com menos dificuldade do que nunca viu, né? Mas agora quem vem de TI tem um problema de, às vezes, ter um desconhecimento grande do assunto de TI. Então, uma 27 mil já começa a dar uma remanejada nisso, tá? Então é isso aí. 50%, 46%, por que diminuiu o número? Porque alguém saiu. Então, um monte de gente votou aí, eu vou encerrar a pesquisa. Obrigado. E é isso aí. Só tem mais um slide aqui, que é um obrigado a vocês pela companhia. E tá aí meu e-mail de sempre,
E mais tarde eu vou botar esse... agradeço a vocês, eu esperava fazer em 40 minutos, fiz em 45, acho que